O teste de comunicação serial de um ar-condicionado split inverter com multímetro digital em tensão contínua, DC, consiste em posicionar o aparelho na escala VDC, conectar a ponta preta no comum, neutro, N ou GND, e a vermelha no borne de sinal, comunicação, S, TR ou F1, F2, observando se os números no display oscilam de forma constante. Como realizar o teste com multímetro digital DC? 1. Configuração. Ajuste o multímetro digital na escala de tensão contínua. 2. Conexão das pontas. Coloque a ponta de prova preta no terminal de referência, neutro ou, e a ponta vermelha no terminal de sinal de comunicação, indicado como, ou conforme a fabricante. E 3. Com o aparelho ligado. Com o sistema energizado e operando, verifique o comportamento do display. Os números e valores de tensão devem variar de forma intermitente, oscilando entre faixas de volts positivas e negativas ou alternando constantemente, o que comprova o envio de pulsos de dados entre a placa interna e a externa. Limitações e cuidados no diagnóstico. 1. Atraso de leitura. O multímetro digital possui uma taxa de atualização de tela mais lenta do que a oscilação rápida dos pacotes de dados seriais, fazendo com que os números fiquem travados, ou subindo e descendo de maneira truncada. 2. Multímetro analógico. Muitos técnicos preferem o uso de um multímetro analógico na escala de DC baixa, como 25V ou 50V, porque o ponteiro consegue vibrar visualmente com muito mais clareza ao ritmo dos pulsos de comunicação. E 3. Isolamento de placas. Caso não haja variação de tensão, desconecte o cabo de comunicação da unidade externa para testar se a evaporadora está gerando e enviando o sinal de saída de forma isolada. Se você estiver enfrentando um código de erro específico, me informe a marca e o modelo do seu aparelho split inverter para que eu possa detalhar os valores esperados de tensão para esse fabricante. Para testar um fotoacoplador, optoacoplador, fora do circuito usando um multímetro digital e um analógico, você deve verificar separadamente o LED interno, entrada, e o fototransistor, saída, usando o digital para polarizar a entrada e o analógico para monitorar a condução da saída. Identificação dos pinos, comum em modelos de 4 pinos como o PC817. 1. Pino 1. Anodo do LED, mais. 2. Pino 2. Catodo do LED. 3. Pino 3. Emissor do fototransistor. E 4. Pino 4. Coletor do fototransistor, mais. Passo a passo do teste. 1. Teste do LED interno, com o multímetro digital. 1. Ajuste o multímetro digital na escala de teste de diodo, símbolo de uma seta com um traço. 2. Coloque a ponta de prova vermelha no pino 1, anodo, e a ponta preta no pino 2, catodo. 3. Resultado esperado. O visor deve mostrar uma queda de tensão entre 0,9V e 1,2V. O LED interno acende. E 4. Inverta as pontas, preta no pino 1 e vermelha no pino 2. O visor deve indicar circuito aberto, ou infinito. Se conduzir em ambos os sentidos ou der 0V, o LED está em curto. 2. Teste da saída do fototransistor, com o multímetro analógico. 1. Ajuste o multímetro analógico em uma escala de resistência baixa, como RX1K ou RX10, certifique-se de que a pilha interna está boa. 2. Conecte a ponta de prova vermelha no pino 3, emissor, e a ponta preta no pino 4, coletor. E 3. Resultado esperado. O ponteiro não deve se mover, resistência infinita, indicando que o transistor está bloqueado sem estímulo de luz. Inverta as pontas para teste de fuga e o ponteiro também deve permanecer parado. 3. Teste dinâmico de acoplamento, simultâneo. 1. Mantenha o multímetro analógico conectado na saída,
ponta preta no coletor. Pino 4, ponta vermelha no emissor. Pino 3. O ponteiro fica parado no infinito. 2. Com o multímetro digital ainda na função de teste de diodo, encoste rapidamente as pontas de prova nos pinos do LED, vermelha no pino 1 e preta no pino 2, para alimentá-lo com a corrente do próprio multímetro digital. 3. Resultado esperado. Ao injetar corrente no LED, o ponteiro do multímetro analógico deve se movimentar, indicando condução, queda de resistência, pois o fototransistor recebeu a luz interna e passou a conduzir. Ao retirar o multímetro digital do LED, o ponteiro do analógico deve retornar imediatamente ao infinito. E 4. Se o ponteiro não se mexer ao alimentar o LED, o acoplador está com o miolo óptico queimado ou ineficiente. Se precisar de ajuda para identificar os pinos de um modelo específico de fotoacoplador de 6 pinos, como o MOC3021 ou 4N35, informe o código impresso no componente para ajustarmos o procedimento.